Fala gente, tudo bem? Sou o professor Rafael aqui da Central de Concursos. Queria passar uma dica para vocês a respeito do diagrama de Pareto. Já ouviu falar a respeito dele? Pensem no nosso edital. Por exemplo, você vai fazer uma prova, a banca organizadora pede uma série de conteúdos de uma determinada matéria. Será que devo dar igual importância a todos os conteúdos? Pelo diagrama de Pareto, 20% do que está lá no edital costuma aparecer em mais de 80% das questões. Vejam que interessante, na nossa preparação, sim, todos os conteúdos devemos conhecer, ter uma base, mas eu devo me dedicar com maior afinco. Os nossos gargalos são aqueles assuntos mais recorrentes, que costumam estar aí em torno de 20%. Disponibilizei para vocês uma mini aula do nosso curso de Administração Pública a respeito do assunto. Grande abraço! Fala gente, tudo bem? Nesta aula de Administração Pública, vamos discutir ainda sobre os conceitos de qualidade. Mas antes, eu tenho um desafio para vocês. Você já ouviu falar a respeito da curva ABC? Diagrama de Pareto. Talvez você nunca tenha ouvido falar aí do que vem a ser essa ferramenta de qualidade que é utilizada na administração de empresas, na administração industrial, principalmente no que se refere à gestão da qualidade, mas que também, tomem nota, pode e é muito utilizada na nossa administração pública. E o porquê? O diagrama de Pareto visa justamente que eu priorize aquelas situações mais importantes. Vamos pensar juntos. Lembra aquele conceito de governança? Elaboração de políticas públicas, que eu tenho dois atores principais, o público, o Estado e os agentes privados. Em conjunto, o que eles precisam fazer? Elaborar aí as políticas públicas e estabelecer prioridades. Pensem num orçamento. A Lei Orçamentária Anual, que trata basicamente de previsão de receitas e fixação de despesas. Em quais lugares eu vou direcionar os recursos arrecadados? Quais as prioridades? Nesse sentido, o diagrama de Pareto ajuda bastante. Em que sentido? 80% das consequências advém de 20% das causas. Não entendeu muito bem? Vamos lá passar alguns exemplos. Pensem na nossa prova de um concurso público. Você tem ali todo o edital da prova. Bem possível que você já tenha feito esse exercício de analisar o edital e você se assusta no primeiro momento. Você vê, nossa, eu tenho 30 assuntos, algumas provas são assim. Mas, quando comparamos as provas anteriores, existem de todos esses 30 assuntos, no máximo 20% deles costumam cair sempre em mais de 80% das questões. Logicamente, não é algo assim tão exato, é aproximado, mas é essa a ideia do diagrama de Pareto. Identifique aqueles problemas que realmente são prioritários. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que chegou à seguinte conclusão: 80% da riqueza está concentrada nas mãos de 20% da população. É a famosa desigualdade. Essa foi a conclusão do economista Pareto. Renomado economista italiano que tem outros estudos importantes aí na área de economia. Mas aqui vamos nos atentar ao diagrama de Pareto, que embora tenha em seu nome Pareto, não foi desenvolvido especificamente por ele. Como assim?
Joseph Juran foi, na década de 90, um grande estudioso aí em gestão da qualidade. E ele, vamos colocar assim, aperfeiçoou os estudos de Pareto. Hoje, praticamente todas as áreas, não apenas a gestão da qualidade, fazem uso do diagrama de Pareto. Passamos, inclusive, um exemplo que aplica-se para aqueles que vão prestar concurso público. Eu tenho um edital com uma série de assuntos, mas eu tenho que tomar cuidado. Normalmente, 20% de tudo que é pedido na prova costuma ser mais importante. Eu devo estudar assim com afinco maior. Percebeu a ideia? O diagrama de Pareto é a base da chamada curva ABC, utilizada em gestão de estoques. Mas o que é a curva ABC? Curva ABC traz uma ideia bem simples. Mais de 80% das minhas vendas estão representadas por aproximadamente 20% dos produtos. 15% das minhas vendas, 30% dos produtos. E 5% delas são 50% dos produtos que eu mantenho em estoque, gastando com custo de armazenagem, riscos, deterioração do estoque. Será que eu preciso manter tudo isso ou só deparar-me dando uma verdadeira importância aos chamados gargalos de produção? Ou seja, aqueles produtos que eu não posso, em hipótese alguma, deixar de tê-los. Por quê? Porque eles são realmente os importantes. São eles, esses 20% de produtos que eu tenho lá no meu estoque, que representam mais de 80% das minhas vendas. A ideia é que você consiga, num histograma, analisar situação do tipo: esse problema A costuma aparecer em quantos por cento das vezes? Ah, ele aparece em 10%, tudo bem. E o problema B? Ah, o problema B costuma aparecer, olha que interessante, o gráfico me mostrou, em mais de 80% das vezes. Espera um pouquinho. Então, o nosso problema B, eu devo dar uma importância maior para ele. Percebe? No caso do diagrama de Pareto, para não ter essa confusão, A, B, C, padronizou-se. Então, assim, vamos classificar todos os problemas na classe A, serão aqueles realmente importantes, que já comentamos, costumam apresentar-se aí em mais de 80% das vezes. 80% das consequências estão representadas aí por 20% só dos problemas. Olha que interessante isso. Então, coloque na minha classe A os problemas que são realmente importantes. Que eu devo, então, são os meus gargalos na minha produção, na minha administração pública. É aquela coisa que eu não posso abrir mão, é importante. Então, são os problemas que eu devo focar para resolver. Já na classe B, quem estão aí na classe B? São os problemas intermediários. Costumam ser aí 30% dos problemas que aparecem aí aproximadamente 15% das vezes. Já na classe C, são aqueles problemas, cuidado, irrelevantes. Por que são irrelevantes? Apesar do percentual, mas 50% de problemas, sim, mas eles só costumam aparecer em 5% das vezes, mais ou menos. Logo, são irrelevantes. Quando aparecer um problema desse, o que eu devo fazer? Não devo me estressar tanto. Não devo gastar tanta energia para resolvê-los. O diagrama de Pareto é representado através de colunas, de barras. É um gráfico que você consegue visualizar e ali você pinta uma partezinha que é a classe A de problemas, que já comentamos. Aparecem mais de 80% das vezes. Lembrando do nosso edital, eu tenho todo o edital e vou classificando
quais são os conteúdos que sempre caem em questões. Então, o que eu faço? Peguei uma prova de concurso. Opa, essa questão aqui é de que assunto? Vai lá no edital. Esse assunto tem uma questão. Próxima questão é de que assunto? Ah, é o mesmo assunto, que coincidência. Então, aquele assunto já tem 2 questões. E vou fazendo esse trabalho. E aí nós concluímos que alguns assuntos caem sempre. Preciso, se eu realmente quero passar num concurso público, identificar quais são os gargalos. Identificar quais são aqueles assuntos que eu preciso estudar com maior afinco. Lógico, os outros conteúdos do edital também eu preciso conhecer? Sim. O que eu estou dizendo aqui é quais são os assuntos que você tem que se dedicar mais. Para isso, foque nos que realmente são importantes, que é a nossa classe A de problemas de assuntos. Este é o diagrama de Pareto, mas que faz uso de uma outra ferramenta. Essa ferramenta chama-se histograma. Então vejam que interessante aí a definição de histograma. Também conhecido como distribuição de frequências, é a representação gráfica em colunas ou em barras de um conjunto de dados tabulados, divididos em classes uniformes ou não uniformes. Vejam aí uma ilustração de um histograma. Vamos fazer um exercício para que a gente possa praticar aí justamente essa ideia de diagrama de Pareto e histograma. A utilização do princípio de Pareto pode fornecer ao analista organizacional subsídios para o desenvolvimento das atividades mais demandadas pelos cidadãos, as quais são, geralmente, poucas, se consideram todas as atividades desenvolvidas pela organização. Gabarito está certo. Realmente, de todas as atividades que eu tenho, poucas são realmente importantes, que não costumam passar de 20%.